certo? Vamos resolver um exercício. Então, aqui é um exercício muito semelhante ao que a gente vem fazendo na nossa disciplina. É uma reação de polimerização do metilmetacrilato em benzeno e a gente tem um iniciador. Esse iniciador vai ser o azode-isobutilmitrila. E esse iniciador, ele vai fazer o quê? Ele vai formar o meu intermediário ativo, ou seja, vai formar, né, o meu iniciador. Esse meu iniciador, aliás, vai formar o meu radical livre, perdão. Então, esse meu radical livre vai, né, se chocar com o nosso monômero e nós vamos ter, então, o crescimento da nossa cadeia, né, a nossa reação de polimerização. Então, os seguintes dados abaixo foram obtidos em laboratório. Então, nós temos a concentração do monômero, a concentração do iniciador e também o meu RE, perfeito? Então, o mecanismo que rege esses dados experimentais, eles são compostos das seguintes etapas: dissociação do inibidor em radicais, adição do monômero M ao radical, propagação de cadeias de radicais, terminação por adição dos radicais. Então, vocês podem ver que são todas as etapas que nós discutimos anteriormente. Então, a mesma equação final que a gente obteve, né, discutindo antes, a gente vai usar nesse exercício, porque são todas as mesmas etapas. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar os dados da tabela e vamos verificar se é possível propor uma taxa de decomposição do monômero, incluindo as diferentes etapas do processo. Então, nada mais é do que nós vamos fazer uma análise destes dados e vamos verificar se a equação da taxa que a gente propôs anteriormente vale também para esses dados experimentais. Perfeito? Então, o que a gente vai ver? A primeira parte do exercício é verificar em quais são os dados, em quais testes, as concentrações de monômeros e as concentrações de iniciador são constantes e vamos verificar como ambas influenciam na velocidade de reação, no menos RM, que nós já fizemos algumas vezes já nessa disciplina, né, gente? Então, nós vamos usar esses dois testes, 4.82 e 4.80, considerando o monômero constante. E vamos considerar esses dois testes 0,23, 0,235 de iniciador, né? Então, iniciador constante e varia o M. E vamos ver como ele impacta no nosso RM. Então, quando a concentração do inibidor for constante, quando o I2 for igual a 0,235. Então, a gente pode ver que quando o inibidor for constante, o meu M, ele vai o quê? Ele vai aumentar 2,15 vezes. Então, se vocês fizerem 9,04 dividido por 4,22, vai dar 2,15 mais ou menos. Então, quando a concentração de monômero aumenta 2,5 vezes, se vocês forem ver lá na equação, o M tem que ser proporcional a quem? Ao meu RM. Então, significa que o meu RM também tem que aumentar próximo de 2,15. Então, se vocês dividirem 0,193 por 0,0867, nós vamos ter 2,22. Então, de fato, quando inibidor é constante, ou inibidor não, tá? O iniciador tá escrito errado ali em cima. Quando o iniciador for constante, quando o M aumenta 2,15, o RM aumenta 2,2. Então é verdadeiro, a gente vai considerar uma aproximação válida, que os dois são proporcionais, perfeito? Então a taxa é diretamente proporcional a RM, perfeito? Então isso bate com os meus dados experimentais. Agora, quando a concentração do monômero for constante. Então, a gente vai considerar como uma aproximação constante que a concentração do M de 4,82 e 4,80 são constantes. Então, o I, se vocês forem ver, o I ele está elevado a meio. Perfeito? Então, vamos levar isso em consideração. Quando a gente fizer 0,313 dividido por 0,192, a gente vai ver que ele vai diminuir 1,63.
Então, se a gente fizer 0,313 dividido por 0,192, a gente vai achar um valor de 1,63. Só que esse i está elevado a meio, se vocês forem ver ali, tá vendo? Então, a gente vai tirar a raiz quadrada de 1,63. Então, o meu i, ele vai cair, na verdade, 1,27 vezes, porque eu tirei a raiz quadrada, porque o meu i está elevado ao quadrado. Então, o meu i caiu 1,27 vezes, perfeito? Só que o meu RM não está elevado na raiz quadrada, então eu não vou tirar a raiz quadrada do meu RM. Eu simplesmente vou fazer 0,122 dividido por 0,0937. Quando eu dividir um pelo outro, a minha queda do meu RM é de 1,3 vezes. Então, enquanto o meu I cai 1,27, o meu RM cai também 1,3. Então, de fato, os dois são proporcionais. Então, a gente tem uma taxa de proporcionalidade igual, né, de I elevado a meio. Então, de fato, essa equação da taxa condiz com o esperado, e é isso mesmo, né? Essa equação da taxa que a gente escreveu descreve os meus dados experimentais e eu posso, de fato, utilizá-la para descrever a minha reação de polimerização em questão. Perfeito? Entenderam? Então, é muito semelhante com a análise que nós fizemos anteriormente. E os próximos passos seriam o quê? Seriam determinar o K, né, os Ks, e a partir do momento que vocês determinam quem são os valores do K e vocês, né, o F é um valor fornecido ou um valor estimado, vocês vão pegar esse RM e vão colocar dentro da equação de projeto de algum reator e determinar o volume, por exemplo. Perfeito, meus amigos? Então ficamos por aqui e até breve. Tchau, tchau.